Começar? Acho que sim. Boa noite a todos. Estamos dando sequência a mais um webinar do nosso departamento, o Departamento de Ética, que hoje será sobre cuidados paliativos. Este é um assunto muito interessante e o meu pessoal que trabalha no departamento que organizou isto, e eu vou apenas assistir. Mari, por favor. Hoje você só assiste mesmo. Eu tenho o prazer de convidar para falar para a gente um pouquinho sobre terminalidade, ética, cuidados paliativos e final de vida, o professor Tiago Martins Santos. Ele é professor da disciplina de emergência médica da Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele tem uma experiência grande com terminalidade, a gente trabalha bastante junto com cuidados paliativos, ele também tem bastante experiência com bioética. Então, a proposta é que o professor Tiago apresente, discuta um pouco com a gente, depois a gente vai abrir para discussão, para perguntas e para algumas provocações. Professor Tiago, por favor. Então, boa noite para todo mundo. Marilda, obrigado pela introdução. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz aqui de poder conversar com vocês e eu aproveitei para revisar um pouco dos cuidados paliativos e da terminalidade na medicina de transplante. Realmente tem uns aspectos muito interessantes que a gente vai provocar e ser provocado aqui e tenho certeza que vai ser bem profícua a nossa discussão. Realmente é um momento oportuno para falar sobre cuidados paliativos, uma vez que recentemente, se eu não me engano, essa semana foi aprovado o ensino de uma disciplina de cuidados paliativos para a formação médica como diretriz curricular. Então, eu acho que nós estamos num momento mais que oportuno para começar a ventilar o assunto e realmente incorporar no nosso dia a dia, né? A gente está, acho que, saindo de uma era de medicina extremamente invasiva, vamos dizer assim, e eu não estou me referindo ao nosso assunto de hoje, estou falando da medicina como um todo, particularmente no que se refere à terapia intensiva, né? Para uma medicina mais centrada no paciente, talvez um pouco mais contemplativa, vamos dizer assim, que leva mais em consideração que né, traz também para o centro da discussão a vontade dos pacientes e dos familiares, né? Então, eu vou começar minha apresentação e como nós estamos aqui entre amigos, vocês podem a qualquer momento me chamar, interromper, não tem problema, tá certo? Vou compartilhar minha tela aqui, então. E vou dar o play, aí qualquer coisa vocês me avisam. Se bem que ele ficou bem em cima de onde tem o reproduzir aqui, deixa eu ver. Beleza. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Né? Então tá bom. Então, deixa eu ver ficou uma barrinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo esconder ela. Não, tudo bem, tá tranquilo. Então, começando aqui a nossa conversa, queria fazer essa contextualização sobre o que são os cuidados paliativos. E pela definição do OMS, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias no enfrentamento a problemas associados a doenças com risco de morte. Os cuidados paliativos têm uma missão aí primordial de prevenir e aliviar o sofrimento. Isso é fundamental, é central na discussão, é importante que a gente guarde isso sempre em mente. Através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas, sejam eles físicos, psicossociais ou espirituais. Aqui já tem algumas definições importantes, alguns aspectos fundamentais, né? Porque no dia a dia, por exemplo, lá da UTI, a gente nem sempre pensa sobre aspectos psicossociais e espirituais, e para a família e para o paciente, eles são tão, ou às vezes, até mais importantes do que necessariamente os aspectos físicos envolvidos em alguma doença, né? Os cuidados paliativos, eles envolvem qualquer doença incurável, qualquer doença crônica, e eles, então, devem ser abordados precocemente no acompanhamento dos pacientes, e não só quando eles estão muito sintomáticos ou quando eles estão muito mal, mas nós vamos recuperar isso daqui a pouco. Em relação à terminalidade,
faz parte do título da minha apresentação, né? Cuidados paliativos, terminalidade no transplante. A terminalidade ela é como se fosse a fase final, assim, nos preparativos para o desenlace, para o desfecho, para a morte. Então, a gente define como uma doença ou uma condição terminal aquela que em que seguramente não há uma restauração da saúde. Esse seguramente significa, assim, com uma base científica, né? Então, a gente tem algum score para alguma doença, a gente tem alguma forma de prognosticar essa doença, então a gente define que não há restauração da saúde, que na ausência de procedimentos artificiais de prolongamento da vida, essa doença inevitavelmente vai levar à morte. Tratam-se de doenças progressivas, limitantes da vida, com prognóstico de meses, eventualmente, né, ou semanas, né? Então, a terminalidade é uma fase mais de afunilamento em direção à morte, né? O cuidado paliativo, não. Você pode ter pessoas aí em cuidado paliativo, às vezes, por anos, né? A terminalidade, não. Como a gente vai ver em um gráfico que eu deixei para o final, ela se restringe mais à parte que precede a morte em semanas ou, eventualmente, meses. E aí, esse aqui é um gráfico, vocês vão ver 3 gráficos na sequência, de um estudo, na minha opinião, de cabeceira para mim, que é do BMJ de 2005, que fala sobre trajetórias de doença e de morte. E eu começo aqui pela trajetória das doenças crônicas que deixam os pacientes frágeis, assim. Então, por exemplo, síndromes demenciais que acometem pessoas mais idosas, ou simplesmente a síndrome de fragilidade do idoso. Quer dizer, são aqueles pacientes, todo mundo conhece alguém, aqueles pacientes mais longevos, estão com 85, 90 anos, né? Então, eles partem aqui de saída de uma funcionalidade mais baixa, aqui no eixo Y do gráfico, e aí eles vão tendo pequenas intercorrências ao longo dos anos ou meses faltantes, até que num determinado momento eles acabam morrendo. Minha avó foi assim, minha avó tinha Alzheimer, ela tinha umas infecções, mas quase nunca ia para o hospital, daí uma vez fraturou o colo do úmero aqui, a cabeça do úmero, daí precisou ir para o hospital, daí entrou em delírio, aí os ortopedistas nem enfaixaram, quer dizer, botaram só uma tala, mas não operaram, e aí ela acabou morrendo 2 anos depois que ela teve essa fratura, ela fez uma sepse urinária, a gente levou para o hospital, ela entrou em cuidados paliativos e acabou falecendo quietinha, com a morfina ligada, acompanhada, e foi mais ou menos assim. Aqui já é uma outra curva de morte de um paciente, por exemplo, com câncer, vamos supor, uma leucemia aguda. Geralmente esses pacientes podem ser pacientes mais jovens, então eles começam de uma funcionalidade mais alta, começam a fazer quimioterapia, ficam relativamente estáveis, e aí, num determinado momento, tem alguma descompensação, seja uma neutropenia febril ou um sangramento intracraniano, alguma coisa que limita o prognóstico, e rapidamente esses pacientes têm um declínio funcional e acabam morrendo. E os cuidados paliativos, eles já estão mais consagrados nesses pacientes com câncer, né? A gente já está até culturalmente acostumado a associar toda a medicina paliativa com câncer. E a gente sabe que, hoje em dia, que isso não é verdade, que qualquer doença, como eu comentei, qualquer doença crônica limitadora à vida tem que ter associada a si a abordagem dos cuidados paliativos. E aqui, a curva da maioria dos nossos pacientes que a gente lida com doenças crônicas, né? Então, imagina que eu coloquei pacientes com insuficiência cardíaca, DPOC, mas vocês podem pensar em insuficiência renal, vocês podem pensar em cirrose, qualquer doença que curse com uma disfunção orgânica, vamos dizer assim, única ou múltipla. Então, a gente tem uma funcionalidade que já não é tão boa e existem admissões por descompensação da doença de base ou por infecção ou qualquer outra causa. Nessas admissões urgentes, os pacientes pioram muito a funcionalidade e, eventualmente, eles recuperam. Só que quando eles recuperam, eles nunca recuperam para o patamar inferior, eles sempre dão uma pioradinha. Então, quando eles vão de alta, eles ficam piores. E vão, assim, repetidamente, até ter uma piora derradeira, vamos dizer assim. E esse é o desafio da doença crônica. Quando é essa piora derradeira? Então, que critérios a gente usa para um paciente internado? A gente falar, não, realmente, dessa vez não vale a pena a gente instituir ventilação mecânica, ou a gente deve suspender a diálise porque ela não está fazendo bem, né? Então, como é que a gente toma essas decisões, né? Nós vamos chegar vamos tentar, pelo menos, oferecer alguns caminhos para isso.
Aqui eu separei alguns exemplos, né, de doenças que podem cursar com transplante. Então, por exemplo, não é um caso de DPOC, mas o transplante pulmonar, ele, em muitas ocasiões, as doenças podem oferecer parâmetros de terminalidade. Então, aqui eu citei, eu listei agora algumas doenças que têm critérios, por exemplo, de terminalidade ou que cursam com sintomas que se associam a desfecho de anos a meses. Então, por exemplo, os pacientes com DPOC, a dispneia incapacitante em repouso, progressão de doença pulmonar terminal, por exemplo, hipoxemia em repouso, em ar ambiente, PaO2 menor que 55, saturação menor que 98, com oxigênio suplementar, PCO2 maior que 50, insuficiência cardíaca direita, corpo pulmonar mais grave, perda ponderal. Então, são todos marcadores de terminalidade nos pacientes com DPOC. Os pacientes taquicárdicos, aliás, a taquicardia é um marcador intra-hospitalar, principalmente, de aumento de mortalidade em várias doenças, né? Eu valorizo muito quando os pacientes chegam taquicárdicos na emergência. A cirrose, a gente sabe, tem vários outros métodos, esse estudo é até antigo, mas eu entrei em contato com esse estudo antes do ACLF, que é, né, o Acute on Chronic Liver Failure, antes dele entrar em voga. A gente usa o ACLF hoje para tomar decisões, né, conforme o paciente com disfunção hepática crônica agudiza, a gente acompanha as disfunções orgânicas e, eventualmente, no cenário da terapia intensiva, a gente progride para cuidados de fim de vida com base no ACLF. Mas esse estudo, o que ele viu? Que os pacientes intubados, nos pacientes intubados, o child era um bom marcador de mortalidade. Então, os pacientes com child mais alto, ao irem para a ventilação mecânica, né? Então, aqui child 14, 15, 12, 13, a mortalidade é muito alta se eles vão para a ventilação mecânica, né? Então, os pacientes cirróticos, ao serem intubados, eles me geram bastante preocupação, porque eu sei que childs mais altos, ACLFs mais altos se correlacionam com desfechos piores, né? Então, são situações que já vão acenando para a gente que esses pacientes podem estar evoluindo para aquela condição de terminalidade. E aí vem aquela pergunta, né? Será que esses pacientes em algum momento tiveram oportunidade de ter acesso ao cuidado paliativo para melhora de sintoma, para planejamento de diretrizes de fim de vida e coisas assim, né? Ciência cardíaca, os critérios do New York Heart Association, a gente sabe que a classe funcional 4, que é o paciente que tem dispneia em repouso e tal, a mortalidade beira em torno de 40% a 50% em um ano. Então, vejam só como é uma doença que tem, na verdade, um comportamento pior que vários tipos de câncer, né? E a gente, às vezes, não pensa nisso, né? A gente considera a ciência cardíaca, aumenta ali o diurético e tal, e a gente, eventualmente, perde a oportunidade de conversar com esses pacientes sobre cuidados de fim de vida. A doença renal crônica, eu tive um pouco mais de dificuldade em achar marcadores de terminalidade, assim, que se correlacionassem com probabilidade de morte. Depois a gente pode discutir isso. Mas o que eu achei foi a prevalência de sintomas na doença renal terminal. Esse estudo aqui foi uma revisão sistemática e ela incluiu pacientes em programa de diálise. Foram acho que uns 15 estudos com pacientes em diálise e mais um que eram pacientes que suspenderam, cuja diálise foi suspensa. Então, aqui tem os sintomas mais frequentes, né? Fadiga, prurido, constipação, anorexia. Vejam só o quanto a gente pode incidir nisso aqui. Se a gente até perguntar, né? É importante a gente ter essa abordagem, né, dos sintomas, né? Isso aí é independente de se eu estou falando em fim de vida ou não, né? Por isso que o cuidado paliativo, ele não deve ser confundido com não há mais o que fazer, né? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é tentar melhorar a qualidade de vida através de várias medidas, entre elas o alívio dos sintomas. E aí, indo um pouco mais fundo nos pacientes com doença renal crônica, eu achei esse estudo aqui, que foi uma corte americana com 570 mil pacientes quase, e aí eles dividiram esses pacientes em pacientes que estavam em programa de transplante, sejam eles transplantados ou não, e pacientes que não foram submetidos a transplante, que é essa fatia maior da pizza, essa fatia roxa da pizza. Aí os outros, desses 570 mil, eram os pacientes que foram admitidos no hospital e no cenário de terapia intensiva entre 2004 e 2015,
com um transplante funcionante, transplante não funcionante, os que foram removidos da lista, os inativos e os ativos. Então, essa fatiazinha pequena, colorida, corresponde a todos os pacientes que estavam em programa de transplante, sejam eles transplantados ou não. E aí, opa, desculpa, ei, caramba, deixa eu voltar lá. Quando a gente olha os desfechos, os pacientes não submetidos a transplantes, que é a barra branca de baixo, ela teve um desfecho diferente de todos os outros. Então, ela teve menos, os pacientes não submetidos a transplante tiveram, ou a programa, eles tiveram menos internação hospitalar, menos admissão na UTI, menos procedimentos invasivos, menos mortalidade, menos morte dentro do hospital, né? Eles tiveram uma boa... eles foram bem inseridos em programas de hospice americano, né? Que são essas casas de repouso para fim de vida, e tiveram uma boa proporção também de pacientes que pararam a diálise. Os pacientes que estavam listados, sejam ativos ou inativos na lista, eles tiveram uma menor inclusão em serviços de hospice, eles tiveram também uma menor proporção de pacientes que pararam a diálise, e os pacientes em programa de diálise, então, eles tiveram mais hospitalização no hospital, mais a admissão na UTI, mais procedimentos invasivos, e lembrando que esses 570 mil são pacientes falecidos, tá certo? Então, o que nós estamos falando aqui? A inclusão num programa de substituição orgânica pode levar ao aumento de invasibilidade, né, de internação, de procedimentos invasivos, de UTI, de prolongamento de internação hospitalar, e correndo o risco de aumentar a distanase. Então, isso é uma coisa importante para a gente refletir sobre, né? Então, alguns desafios aí que a gente tem. Primeiro é como a gente aborda isso, quando, como, e existe hoje uma percepção na literatura, um consenso de que a abordagem precisa ser feita quanto mais tranquilo o paciente estiver. A gente deve evitar fazer essa abordagem com pacientes muito graves, né? Claro que às vezes é inevitável, no serviço de emergência a gente tem conversas difíceis o tempo todo, então não estou dizendo que a gente deva evitar fazer no setor de emergência, na verdade a gente tem que tentar fazer essas conversas com o paciente estável, sem muito sofrimento físico, sem muito sofrimento psíquico, no começo da doença, para ele começar a entender do que se trata a doença dele. É claro, sem também assustar, fazer terrorismo, nada disso, né? Então tem que ser uma abordagem empática e franca, mas ao mesmo tempo delicada. Lembrando, né, que a gente tem um dever ético, né? Nas situações irreversíveis e terminais, nós temos o dever de evitar procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários, e a gente também tem o dever de propiciar aos pacientes os cuidados paliativos apropriados, né? Então, a gente tem, isso está previsto no Código de Ética. Assim como está previsto que é vedado deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa, o seu bem-estar. E a gente precisa, então, dar autonomia para os pacientes decidirem, né? E muitas vezes a gente acaba tendo uma postura mais paternalista, decidindo por eles e tal. Também é vedado ao médico deixar de informar o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando essa comunicação pode causar dano. Por exemplo, quando você tem um paciente, sei lá, que é bipolar e está num surto de depressão grave. Aí tudo bem, aí você fala com a família e tal, mas salvo situações de risco da comunicação, a gente tem que informar o diagnóstico, prognóstico, e uma distorção frequente que também a gente faz a gente tem um diagnóstico difícil, daí a gente avisa a família, a gente não avisa o paciente, né? E com isso, a gente acaba até furando a relação médico-paciente, né? A gente tem um dever de manter o sigilo, né? Então, a gente está, inclusive, burlando o sigilo quando a gente faz isso, né? E oferecer a paciente e familiares a possibilidade de ter diretivas avançadas. Isso pode ser um documento que eles guardam em casa, isso pode constar no prontuário médico, não precisa de assinatura, não precisa de ser lavrado em cartório, nada, não precisa de advogado, não precisa nada disso. Pode ser uma conversa entre familiar e médico, o médico descreve no prontuário, isso já é uma diretiva antecipada. É importante nessa diretiva a família e o cuidador, o médico, o serviço de saúde, entender quem é o tomador de decisão, né? Quem é a pessoa que vai ser o interlocutor caso o paciente não consiga legislar por si próprio.
E as diretivas, elas visam apoiar pacientes e familiares desde o início do diagnóstico. Elas devem lidar com a incerteza prognóstica. A gente sabe que fazer prognóstico de doença crônica não é uma coisa simples. Fazer o prognóstico de se esse paciente vai conseguir a substituição orgânica através de um transplante também não é simples. Saber o prognóstico pós-transplante também não é uma coisa simples. Então, trazer todas essas informações, colocar isso na mesa é importante. É importante que as diretivas elas abordem os valores, objetivos, as expectativas dos pacientes, que elas prevejam na deterioração da saúde e os momentos críticos o que deve ser feito. Então, por exemplo, na falha do enxerto, na remoção da lista de espera. Elas precisam propiciar uma comunicação mais aberta entre serviço de saúde, família e paciente, e precisa deixar claro qual é o papel de cada um, né? Então, até onde o médico responsável deve chegar, até onde ele deve tomar decisão, até onde o familiar também está apto a tomar decisão, né? Então, deixar bem claro os papéis nessas situações difíceis. Sabendo que existem situações, isso precisa ficar claro para os pacientes, existem situações que podem ser consideradas piores que a morte. Esse estudo foi um estudo de 2016, que eu gosto muito também, do JAMA, que eles pegaram pacientes em câncer, pacientes com câncer, só que pacientes com doença estável, mas que já estão em cuidados paliativos e já estão lidando com a possibilidade de falecer. Aí eles viram que existem situações que são muito piores que a morte, que são a parte escura aqui do gráfico. Por exemplo, incontinência urinária e fecal, na maioria das situações, para a maioria dos pacientes, é considerada pior que a morte. Ventilação mecânica o tempo todo também. Ficar restrito ao leito também. Ficar em delírio, né, ter confusão mental também, muitas vezes pior que a morte. Aí, a partir daqui, da sonda nasointeral, já começa a dividir um pouco as opiniões, mas ainda assim prepondera quase ser pior que a morte, né? Então, ter sonda, ser cuidado por cuidador, estar em casa de repouso. Aí aqui já são situações cuja vida é melhor. Então, ficar em casa todo o tempo, ter dor moderada, tratável e estar restrito a uma cadeira de rodas. Então, são situações que às vezes a gente não leva em consideração, mas que as doenças dos nossos pacientes podem levar, né? E então é importante pensar, prever que tipo de sintomas nossas abordagens podem ocasionar, acarretar e dividir isso com os pacientes também para ver se realmente eles estão dispostos a passar por esse tipo de situação, né? Aí, a importância dos cuidados paliativos no transplante, já entrando aí mais para a seara do transplante. É um ambiente propício para a abordagem dos cuidados paliativos, porque, além das doenças crônicas, existem riscos adicionais inerentes ao transplante. Morte perioperatória, rejeição, infecção, insuficiência renal, malignidade. Super comum a gente ter pacientes transplantados renais com infecções oportunistas, com infecção urinária por conta do refluxo inerente ao procedimento, da refluxo vesicoureteral por causa do procedimento. O controle de sintomas, que muitas vezes são sintomas específicos, seja do transplante, seja da medicação, dos efeitos colaterais. Então, é um conhecimento específico, né, que nem todo médico paliativista eventualmente tem, né? A importância de já incluir as diretivas avançadas, que ainda não são comuns no nosso meio, ter as conversas de fim de vida. Então, é importante pensar em ter um serviço de transplante, um serviço de cuidado paliativo dedicado ao transplante, ou ter um treinamento dos médicos do nosso serviço nisso para naturalizar essas conversas desde o diagnóstico, centrar o cuidado na família e no paciente, né? Muitas vezes, quando existe uma equipe multiprofissional, existem outras centralizações do cuidado, né? No perioperatório, na cirurgia. Então, lembrar de sempre centrar o cuidado no paciente e na família. Lembrar de envolver os aspectos psicológicos e espirituais que fazem parte da definição, inclusive, de cuidado paliativo, e ter uma equipe multidisciplinar. E aí decidir o que seu serviço quer. Se é ter uma equipe multidisciplinar especializada em cuidado paliativo versus uma equipe descentralizada. Existem prós e contras nas duas abordagens. Você tem uma equipe multidisciplinar, essa equipe ela acaba ficando especializada. Nós temos isso no HC, nós vamos ver aí daqui a pouco, mas desde 2019 a gente tem. Só que a gente já vem se virando há quase 15 anos para aprender essas abordagens, né? Porque a gente não tinha essa equipe, né? Então, no fim, hoje, a gente consegue conversar com naturalidade sobre vários aspectos de cuidado paliativo, porque a gente foi sendo treinado nisso. Então, é uma boa
a equipe já ter algum tipo de treinamento. Claro que, num determinado aspecto, a gente também chama a equipe de cuidados paliativos, né? Quando é uma família que tenha mais aspectos, assim, complexos, ou quando é uma situação mais difícil. Então, a gente muitas vezes chama, mas muitas vezes a gente decide ali na beira do leito mesmo, aspectos de terminalidade dentro da nossa equipe, conversa com enfermagem, fisioterapia, nutrição e capelania, eventualmente, e faz as decisões ali no dia a dia. Vou citar um exemplo aqui do impacto positivo que isso pode ter. Isso é um estudo feito com transplante de fígado. Foi um estudo prospectivo pequeno, 104 pacientes em 2012. E aí eles fizeram uma equipe multidisciplinar de cuidado paliativo para atuar numa equipe de transplante. Eles tinham uma avaliação estruturada, com elementos educacionais e clínicos, e atendimento padrão da UTI. Esse grupo dedicado aumentou bastante as discussões sobre metas de cuidados, foi de 2% para 38% de situações em que isso foi discutido. As ordens de não reanimar também aumentaram bastante, de 52% para 81%. A permanência diminuiu 3 dias e a mortalidade se manteve a mesma, né? Então, às vezes, fica essa coisa meio com fantasma, como se falar de cuidado paliativo significasse selar o destino da pessoa, e não é por aí, né? A gente, no fim, acaba até melhorando os indicadores, eventualmente. Para evitar que isso aconteça no setor de emergência, numa situação mais difícil, né? Mas muito embora a gente acabe fazendo essas conversas também no setor de emergência, né? E na UTI, a gente tem decisões complexas que a gente tem que tomar. Para isso, a gente usa diretivas claras e transparentes. Por exemplo, essa foi as recomendações durante a pandemia. A gente fez essas recomendações temendo que pudesse ter escassez de recursos. Precisa ter um embasamento ético legal, então o ideal é que seja um grupo multidisciplinar, que envolva profissionais voltados à ética. Então, a gente tinha a participação da cadeira de ética e bioética da Faculdade de Saúde Coletiva da FCM, para evitar a distanásia e, evidentemente, não promover a eutanásia, que não é contra a lei, né, no nosso serviço, mas evitando a distanásia e, evidentemente, evitando a eutanásia também. E tendo embasamento técnico, né? Então, usando os critérios do CFM de internação, a gente pode falar um pouco disso depois, o que é critério 1, 2, 3, 4, mas, basicamente, esses critérios levam em conta prognóstico e se esse paciente precisa de cuidado imediato na UTI. Então, o paciente com critério 1 do CFM, ele precisa de uma intervenção específica da UTI e não é candidato à limitação terapêutica. O 2, ele pode vir a precisar de UTI e tem o prognóstico parecido com o 1. O 3, ele precisa de intervenção imediata e já tem um prognóstico pior, a maioria dos nossos pacientes tem uma mortalidade maior. O 4 tem alto risco de precisar de UTI, já não tem um prognóstico tão bom, e o 5 são pacientes que vão evoluir para cuidados paliativos. Essa priorização é importante porque existe uma mortalidade maior, do CFM3 aqui, a prioridade 3, que é aquele paciente que o prognóstico não é tão bom. E esses pacientes também são mais candidatos à limitação de suporte vital do que os outros. Esse foi um estudo que a gente fez, ainda não está publicado, a gente está revisando esses dados, mas a gente fez a correlação dos critérios com vários desfechos, aí deve dar uns resultados interessantes. Da mesma forma, a gente pode usar escalas de funcionalidade. Eu gosto muito dessa escala de funcionalidade de CATS porque ela é simples. Ela leva em consideração esses 6 fatores, então, se a pessoa é capaz de banhar-se sozinha, vestir-se sozinha, fazer higiene pessoal sozinha, transferir da cama para uma cadeira sem precisar de ajuda, se essa pessoa tem continência fecal urinária e se ela se alimenta sozinha. Conforme vai perdendo pontos nisso, o desfecho na UTI é muito pior. Isso também foi um estudo que a gente publicou recentemente esse ano e viu que pacientes de 4 para baixo, eles costumam ter um prognóstico bem pior na UTI. Então, a gente pode, inclusive, perguntar isso, não que isso vá definir a internação na UTI, mas isso pode fazer a gente refletir se aquele paciente realmente é candidato, que se ele já a UTI, né, se ele realmente vai se beneficiar, se ele já se manifestou alguma vontade em relação a ficar internado ou não na UTI, né? Então, são vários marcadores que podem definir e alterar o prognóstico. Por quê? Porque a gente quer evitar doença crítica crônica.
A doença crítica crônica, ela é uma entidade com um prognóstico bem definido. São os pacientes, todo mundo já viu isso alguma vez, um paciente que interna no hospital, vai para a UTI, ele tem as doenças pré-existentes, então, por exemplo, um paciente renal crônico na lista de transplante, já tem aí 60 e poucos anos, 70 anos, aí ele é internado por uma descompensação aguda grave, então um AVC, um IAM, uma sepse. Aí ele começa a ter complicações da internação, como, por exemplo, uma infecção relacionada a catéter, pneumonia associada à ventilação mecânica, e aí ele vira refém da UTI. E aí ele não sai mais da UTI, não sai mais da ventilação mecânica, aí fica em delírio, fica com polineuropatia doente crítico. Esses pacientes, eles têm uma mortalidade mais ou menos de 1 ano de 60%, por conta dessa doença crítica crônica. Eles podem ficar dependentes de ventilação mecânica, eles em 1 ano, poucos deles estão realmente independentes. Então, a doença crítica crônica é uma doença bem problemática que a gente precisa entender melhor para evitar a progressão para ela. Para evitar o quê? Que esse paciente entre na UTI e aí ele fique ad eternum, né? Que ele vire um refém da UTI, vamos dizer assim. E a gente pode limitar ou suspender medidas, mesmo dentro do hospital. Então, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida de um doente em fase terminal. E esses doentes podem ser agudamente terminais. Então, ele entra com uma doença que não é terminal, só que ele tem uma complicação aguda dentro do hospital que pode torná-lo terminal. Por exemplo, uma parada cardiocirculatória que cursa com encefalopatia hipóxico-isquêmica. Isso pode ser um marcador de terminalidade agudo, né, respeitando a vontade da pessoa e da família. Então, a gente começou em 2009 a fazer essas reuniões, porque a gente cuida de doentes crônicos, né, a gente cuida de, né, a UTI do HC da Unicamp é assim, né, tem a UTI do transplante, que cuida dos pós-operatórios, tem a UTI da cardiologia, tem a UTI da neuro, tem a UTI da cirurgia cardíaca, tem a UTI pediátrica. Então, da UTI de emergência cuida basicamente de intoxicação, sepse, coma, esse tipo de doença. Então, são muitas situações de doentes crônicos. Então, a gente percebeu essa necessidade de discutir e começou a fazer reuniões multidisciplinares que envolvem alunos, residentes, desde 2009. E desde 2019 tem o Serviço de Cuidados Paliativos do HC, que aí também é uma abordagem multidisciplinar, eles mais especializada, a gente pede interconsulta, eles vão nos leitos e nos auxiliam em relação a isso. O que a gente faz nessas reuniões é primeiro entender quem é essa pessoa. Ela passa por um processo de adoecimento. Se a gente consegue conversar com ela nesse processo de adoecimento, ótimo. Agora, se ela, por exemplo, é entubada sem a gente conseguir conversar, a gente tenta remontar a biografia dela com os familiares, amigos e tal, sabendo que nem sempre a gente vai ter todos os ingredientes, aí, todas as informações necessárias para realmente entender o que aquela pessoa queria. Ou seja, nós vamos lidar com um certo grau de incerteza e a gente vai ter que tomar decisões mesmo sabendo que existe essa incerteza. É melhor tomar decisão respeitando a vontade dela, mesmo estando com um certo grau de incerteza, do que ir cuidando e sendo invasivo ad eternum só porque existem essas peças faltantes, né? A literatura já concorda em relação a isso também. Esse foi um survey que eu fiz com a equipe da UTI e teve 39 respostas e a maioria das pessoas concorda, da equipe multidisciplinar, que o cuidado melhorou depois das reuniões. A sensação da equipe é que o cuidado melhorou. E também que a reunião melhorou a comunicação dentro da equipe. As pessoas sentem que sofrem menos com pacientes em fim de vida depois do início das reuniões, porque a gente consegue colocar as angústias para fora e um entender melhor o que o outro pensa e falar um pouco mais tecnicamente sobre o paciente, entender melhor a família, assim por diante. Mas ainda é um pouco difícil tomar limitar as terapêuticas, né? Então, às vezes, quando a gente decide interromper uma diálise ou fazer uma intubação paliativa, isso ainda mexe bastante com a equipe, o que é natural, né? Existe essa confusão, eu estou fazendo uma intubação paliativa, logo eu estou fazendo eutanásia, que não é, né? Quando a gente faz uma intubação paliativa, hoje houve um consenso de que a ventilação mecânica não é mais benéfica para aquela pessoa e que a ventilação está prolongando a morte. Então, a gente interrompe essa medida porque a gente não quer prolongar essa morte. Aí, estou chegando no fim da apresentação, alguns desafios dos cuidados paliativos no transplante que vale a pena a gente pensar, né? Como é que a gente lida com essas incertezas quanto ao prognóstico? Particularmente naquelas agudizações, como eu mostrei na curva, né? Então,
como que a gente chega num consenso de que esses pacientes estão chegando no fim da vida. Geralmente essas decisões são consensuais, né? A gente envolve várias pessoas, ouve várias opiniões e chega num consenso. Existe expectativas excessivamente otimistas, tanto das equipes de transplante, isso é a literatura que diz, tá? Não sou eu, quanto de pacientes e familiares, né? Em relação a se esse paciente vai ser submetido ao transplante, ou depois do transplante, expectativas otimistas também em relação ao prognóstico. Existe também uma aparente contradição, um falso dilema sobre o cuidado paliativo, que significa, traduz um pouco um paciente que está chegando no fim da vida e precisa de alívio de sofrimento, versus a medicina de transplante, que prolonga a vida daquela pessoa a partir do momento em que o transplante é feito, né? Então, existe essa aparente contradição que, na verdade, não é real. O cuidado paliativo ele é para conviver com o paciente pré- e pós-transplante, não ser um concorrente dessa situação. E também uma equalização errônea entre cuidados paliativos e medidas de fim de vida. Vocês vão ver daqui a pouco que elas são concomitantes, mas o cuidado de fim de vida ela aparece no momento específico do cuidado paliativo. Os pacientes muitas vezes temem ser abandonados pelo serviço de transplante, uma vez que eles são envolvidos no cuidado paliativo, é como se eles fossem mutuamente excludentes, né? Aí sim, é uma realidade, existe ainda um acesso limitado a serviços de cuidado paliativo, particularmente no nosso cenário. Olha que isso aqui eu estou citando um artigo americano, né? E lembrar também alguns triggers aí, algumas indicações de cuidados paliativos nos pacientes transplantados, né? Então, pacientes que pioram muito a condição de saúde, um declínio importante cognitivo, um aumento importante dos sintomas, que aí a gente envolve cuidado paliativo para lidar com os sintomas, a piora da doença crônica baseada em escala, então o New York Health Association, o MELD, o GOLD, assim por diante, né? Considerar se as terapias avançadas elas têm um risco maior que o benefício, se esse paciente está tendo visitas frequentes ao serviço de emergência, a gente sabe que isso aí aumenta a probabilidade de falecimento ou na UTI, né? Às vezes por uma vontade familiar ou do paciente, e a sensação de que esse paciente realmente está se aproximando do fim da vida. Aqui, para terminar, para a gente refletir também, eu apresento para vocês primeiro esse modelo ultrapassado de cuidado paliativo, em que a gente tinha um cuidado curativo, aí de repente o paciente tinha alguma descompensação, alguma coisa aguda, e ele rapidamente virava só cuidado paliativo e entrava em cuidado de fim de vida, que é esse EOL, né, que é o End of Life, e aí morria, né? Então, o final aqui do gráfico significa o fim da vida. Essa é uma abordagem mais antiquada, né? Porque é como se o cuidado paliativo ele fosse excludente das medidas eventualmente curativas ou terapêuticas. Hoje a gente sabe que não, que a gente toma medidas, a gente faz medidas que são prolongadoras da vida, que são terapêuticas, mas a gente vai, ao mesmo tempo, iniciando medidas de conforto, de espiritualidade, de dignidade, e essas medidas podem ganhar força caso a gente perceba que o paciente não está mais respondendo às medidas terapêuticas, até chegar num determinado momento em que a cura não é mais possível, que as medidas terapêuticas chegaram, que as medidas de cuidado paliativo chegaram no topo, então a gente prepara esse paciente para o fim da vida, inclusive cuida depois da fase de enlutamento. Aqui nesse triangulinho azul, que é essa fase de enlutamento, eu citaria para vocês, por exemplo, uma situação que inclusive até foi com um paciente que era um transplantado renal, que faleceu na UTI no Réveillon de 18 para 19, talvez, ou 17 para 18, que eu estava de plantão. E foi uma situação muito difícil, porque era um paciente muito querido, que estava já com traqueostomia. E aí a gente deu uma notícia no dia 1º de janeiro, então ele tinha um filho adolescente, e depois essa mãe procurou ouvidoria, porque ela estava inconformada de ele ter morrido. E eu fui conversar com a mãe e depois com o filho, ou seja, o paciente já tinha morrido, e eu fui lá cuidar do enlutamento deles, mesmo depois da morte deles, né? Então esse triangulinho aqui, ele significa isso, que o cuidado com o paciente não termina quando ele morre, né? Ele pode continuar depois. E o que eu achei muito interessante é esse gráfico do cuidado paliativo na medicina de transplante, porque ele ganha
um novo gás no transplante. Então, a gente vai tomando nessa primeira parte do gráfico aqui, no Life Prolonging Care, a gente, enquanto o paciente não foi transplantado, a gente tem que estar pronto para ele morrer antes do transplante. Então, a gente tem que lançar mão das medidas paliativas, porque ele pode morrer. E aí, se ele for transplantado, a gente zera o cronômetro, entre aspas, né? Porque ele ganhou aí um sopro de vida a mais, vamos dizer assim, mas continua sem esquecer dessas medidas importantes de cuidado paliativo até que ele chegue na fase igual à do anterior. As vantagens de ter um serviço de cuidado paliativo, acho que esse é meu último slide. Então, tem essa ajuda na prognosticação, porque a gente acaba ficando mais fluente nisso. Ajuda no manejo de sintoma, porque também a gente vai ficando mais fluente nisso. Dá esse suporte psicológico, a gente naturaliza lembrar disso. Olha, eu preciso lembrar de oferecer suporte psicológico, né, em algumas situações específicas também do transplante, como a retirada da lista. Suporte no processo de adoecimento e morte. Suporte no enlutamento, como eu acabei de comentar. E era isso. Obrigado, tá aqui meu e-mail, tá bom? Aí eu abro aí para a gente conversar. Valeu, obrigadão. Acho que me prolonguei um pouquinho mais, né? Foi mal. Obrigada, Tiago. Vamos abrir para discussão. Deixa eu ver se Boa noite, obrigada, excelente a aula. Obrigado. Muito legal o foco que você deu aí na parte exclusiva do transplante, porque realmente tem algumas coisas particulares, né, como você falou agora no finalzinho, aí, sobre quando o momento do transplante muda, né, o que a gente está esperando para o paciente, pelo menos é o que a gente espera, né, com o transplante, é o que a gente busca na maior parte das vezes. Sim. A Marida tinha pedido para a gente preparar algum caso, trazer alguma coisa para a gente discutir. Eu não sei se a gente queria, se alguém, eu não sei como é que vê aqui, se tem pergunta para a gente responder primeiro, e depois eu acho que não tem. Não temos perguntas. Tem uma pessoa elogiando aqui na aula, mas ou se alguém que estiver assistindo quiser, tem um pouco mais de 60 pessoas assistindo, se alguém quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiser que a gente discuta os casos primeiro, o que vocês acham? A gente não tem, no momento a gente está sem perguntas da plateia, então acho que a gente podia ir discutindo entre a gente, e se tiver alguma coisa a gente abre. Tranquilo. Tá, ótimo. Posso passar então o caso que eu tive? Eu acho que eu não vou nem apresentar não, porque não tem muito o que apresentar não. A gente tem um paciente nosso, é um caso real mesmo, a gente pegou do serviço, um paciente de 46 anos, vou contar brevemente assim, a história dele para a gente discutir um pouquinho. É um paciente masculino, ele tinha um diagnóstico de GESP em 2000, fez tratamento conservador por 17 anos, em 2017 ele foi para diálise peritoneal e pouco mais de um ano depois ele recebeu um transplante de doador vivo em setembro de 2018, a esposa fez uma doação para ele, era uma doadora de 42 anos, com fila de creatinina de 90, não tinha nenhuma particularidade, ele foi induzido com timoglobulina em dose baixa, 2,25, e ficou no nosso protocolo de manutenção com tacrolimo e sirolimo, não usou prednisona, teve alta no 5º pós-operatório sem nenhuma intercorrência, como é o habitual do transplante com doador vivo, né? Ele tem uma história muito pobre, no sentido assim, uma história muito tranquila no pós-operatório do transplante, ele teve com 3 meses uma piora transitória de função renal que chegou a ser biopsiado e era uma pielonefrite, foi tratado, voltou para a creatinina basal de 1,5, que era uma creatinina que ele tinha, tem uma história de um diabetes pós-transplante que foi tratado apenas com metformina, e um Covid brando, quando ele tinha 1 ano e 10 meses de transplante, foi a única internação dele nesse pós-transplante, foi nesse quadro de Covid, que ficou 3 dias internado, com uma TC com vidro-forto discreto, foi no momento que a gente estava meio que internando todo mundo, com muito medo ainda, sem saber o que tinha, mas teve alta rápida. E aí, com 2 anos de pós-transplante, ele veio numa consulta com uma dor lombar. E, a princípio, foi solicitado exames e marcado retorno, mas ele nem chegou nesse retorno, a dor piorou, ficou muito intensa, ele acabou procurando um hospital para internar. Isso, como eu falei, tinha 2 anos de transplante, foi em dezembro do ano passado. Nessa internação, foi solicitada uma tomografia de coluna,
e a tomografia evidenciou lesão lítica em D11 e D12 com destruição cortical, e na própria tomografia, já era sugestivo de implante secundário, já viu uma formação expansiva no rim direito, com 6,2 por 6,7 centímetros, uma lesão grande sugestiva de neoplasia, que foi biopsiada e confirmou um carcinoma de células claras de baixo grau. Esse paciente foi encaminhado para a onco, a onco iniciou tratamento com radioterapia, ele evoluiu com a melhora importante da dor, ele está ainda fazendo quimioterapia, e agora, assim, lidando com os efeitos colaterais da quimioterapia, né? Diarreia, tem uma anemia sintomática que está tratando, teve uma piora discreta de função renal, ainda tem uma função muito boa do enxerto, mas o que a gente estava conversando aqui até antes da gente começar a reunião, efetivamente, era justamente isso, assim, né? É um paciente jovem que está clinicamente, até esse momento, vinha clinicamente muito bem, mesmo agora com o tratamento. Tem uma funcionalidade muito boa, é um paciente que está bem, está respondendo, mas que a gente sabe que tem um prognóstico reservado, né? Uma lesão que já não tem possibilidade de cura mais, apesar de não ser uma lesão de evolução rápida, né? Mas que ele não tem possibilidade de cura mais. Ô, Juliana, e aí vocês têm acesso a algum tipo de serviço de cuidado paliativo? Como funciona? Não, aqui a gente Entendi. não tem o serviço, a gente discute, né, assim, enquanto equipe, normalmente esses casos, a gente discute muito com o paciente, com a família, né, sobre isso, mas a gente não tem uma equipe especializada que aborde o paciente ou que tome frente, né, nesses casos. Uhum. E em relação ao prognóstico, assim, isso está claro para ele do que pode acontecer, das complicações? Então, esse paciente, a gente estava falando justamente sobre isso antes da gente entrar. Esse paciente não é meu paciente, é um paciente de um colega. Entendi. Eu pedi hoje, alguém me ajuda com um caso para eu levar? E eu até conversei sobre isso com ele. Ele falou, eu não sei se ele entende bem o prognóstico. É um paciente esclarecido, assim, do ponto, porque a gente sabe que a nossa realidade, a gente às vezes acaba lidando com pessoas que realmente não conseguem entender. Não é o caso desse paciente, ele é esclarecido. Até onde eu sei, foi informado a ele, eu não sei o quanto o médico dele disse que ele não entende, eu não sei o quanto talvez negação mesmo, por não aceitar o prognóstico, mas a impressão do médico que assiste ele é que ele não entende que ele é um paciente terminal. Uhum. E o prognóstico, quanto que a equipe que está cuidando dele imagina que seja a sobrevida dele atualmente? Da onco, né? Eu acho que, se eu não me engano, eu li no prontuário, né, o que está escrito parecer da oncologia, quando eles abordaram ele, que isso foi no fevereiro desse ano, que foi o laudo da biópsia. Era em torno de 1 ano e meio. Entendi. Foi o estimado, né, o prognóstico, mas assim, né? Porque um tipo de... Esse tipo de conversa demanda um pouco de até tempo e disponibilidade, né? Para acostumar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela, né? Porque às vezes o tipo de pergunta, de abordagem que a gente faz também contribui para a pessoa, não é que ela não entende, mas ela às vezes não realiza, né? Assim, não enxerga o negócio, né? Então, e não é todo mundo que se abre também, né? Às vezes a pessoa ela fica ali na consulta mais quieta e tal, e aí ela vai lidar com a situação em outros, lidar com a doença em outros ambientes, né? Mas, eventualmente, perguntar algumas coisas que saiam um pouco do contexto médico, isso pode ajudar. Então, né, prognóstico... E aí tem que abordar, né? São coisas desagradáveis. O professor Venâncio, que é do Serviço de Bioética aqui da faculdade, fala que é uma conversa de quem não quer falar com quem não quer ouvir, né? Então, tem coisa que a gente não quer falar, a pessoa também não quer ouvir, e aí é difícil. Mas, às vezes, né, reabordar isso, falar, putz, né, a gente percebe que o prognóstico da sua doença é reservado, você tem ainda, talvez, menos de 1 ano de vida, então, o que você está programando fazer no Natal, sabe? Você vai puxando a pessoa para a realidade. E aí isso, às vezes, pode dar um desconforto, e aí a gente também tem que estar disponível para essa pessoa, de repente, desabar ali na nossa frente, assim, chorar e tal, né? E muitas vezes a gente tem esse receio, a gente tem esse mecanismo de proteção, né? De falar, caramba, se eu fizer isso com todos os meus pacientes todo dia, se eu for um oncologista, eu fizer isso todo dia com os pacientes,
eu não volto para casa, eu vou ficar deprimido e tal. Não sei, a gente tem que ver uma forma de lidar com essa situação. Mas é uma situação bem delicada essa mesmo, né? Porque é uma pessoa que já passou por uma situação de vida super difícil, né? Um ambiente familiar, poxa, a esposa do Al-Rin, né? Um gesto super, sei lá, meu, super bonito, né? E imagino que eles devam ter filho, não sei se tem, mas... Então, é importante deixar claro em relação ao prognóstico, até para a pessoa poder se planejar. Tem filho, não tem filho? O que quer fazer? Quer viajar para algum lugar? Quer visitar alguém? Existe alguma pendência que queira ou não resolver? O professor Jamiro, que trabalha com a gente, a professora Marilda conhece, ele sempre conta uma história de um paciente que chegou até ele numa fase avançada de um câncer, e ele não entendia o prognóstico, ele começou um negócio, contraiu um empréstimo e começou um negócio, faleceu, não conseguiu pagar tudo, daí a família entrou numa situação financeira super difícil, né? Então, ser franco, né, é importante, né? A gente tem que ser franco sem ser delicado, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma doença que tem um prognóstico já definida, com as medidas já feitas, né? A quimioterapia e tal, radioterapia. Teve rádio também, você comentou? Começou com rádio, agora está em químio. Isso. E aí, outra coisa importante, né, é ele entender, ficar claro nas conversas, quais são os desfechos possíveis, né? Então, assim, ele pode ser internado, sei lá, com uma crise, com uma fratura patológica, ele pode ser internado com uma sepse, ele pode ser, né? Então, com insuficiência renal, com piora da função renal e tal. E aí, o que faz sentido para ele, né? Será que faz sentido ele realmente ir para a UTI? Principalmente se ele for perdendo funcionalidade, como a gente comentou. Então, se ele tiver inteirão e de repente tiver uma internação por sepse, eventualmente ele pode ir para a UTI, pode ser entubado, pode fazer diálise, se a gente imagina que ele vai se recuperar, né? E isso, existem, né, formas de prognosticar, né? Então, eu mostrei algumas, mas existem várias formas de fazer esses prognósticos, né? Agora, se ele for deteriorando, e aí ele fica eventualmente restrito ao leito, e aí ele não sabe, ele não tem consciência do prognóstico, e aí vai para o hospital, e aí por uma falha de comunicação, alguma coisa é entubado, vai para a UTI, né? A gente já viu esses casos, né, de pacientes que ficam meses e meses na UTI. Existe uma sensação na equipe, todo mundo concorda que aquela pessoa não vai sobreviver, só que a gente fica fica um elefante na sala, assim, né? Ninguém fala e tal. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? São situações bem delicadas, né? Que é o que a gente deve evitar, né? Esse prolongamento da vida é o que a gente deve evitar, né? Então, eu acho que Nesse seria caso, isso. você falou sobre abordagem familiar, é até uma coisa que a gente sempre discute também aqui, porque eu acho que faz muito sentido, né? Que às vezes a gente aborda a família primeiro de um paciente que não é incapaz, né? Porque no caso de um paciente Sim. não faz sentido. Mas nesse Aham. caso, quando você já abordou o paciente, você já conversou e você tem essa sensação que o paciente talvez esteja em negação, talvez não esteja. Você acha que o caminho é realmente continuar insistindo com o paciente, ou nesse caso você acha que talvez trazer a família e tentar participar eles pode fazer mais sentido? Eu acho que uma conferência familiar é uma boa. É o paciente e a família. E aí, da família, você explora com ele quem são as pessoas que ele quer que estejam presentes, entendeu? Não existe na legislação brasileira uma obrigatoriedade de, por exemplo, a esposa ser a representante legal. Por convenção, até pela medicina de transplante, do transplante hepático, acho que tem uma norma em relação a isso. Primeiro esposa, depois filho, depois pai, né? Então tem essa organização, mas não é uma regra. Mas aí você explora com a pessoa e fala, ó, a gente precisa, eu gostaria de conversar contigo, eu acho que é importante a sua família estar presente. Aí essa pessoa fica, mas como assim? Por que você quer? Falo, não, eu quero conhecer sua família, eu acho que é importante a gente conversar todo mundo junto. E aí você pode até definir assim, olha, eu queria dividir um pouco sobre o plano de agora em diante, né? Por quê? Porque eu tenho medo que você possa piorar e aí, de repente, você ficar inconsciente, a gente precisa te sedar, alguma coisa assim. São coisas difíceis da gente falar, mas a gente tem que falar, né? Não tem como. Eu acho que a conferência familiar é muito útil. O pessoal lá dos cuidados paliativos, é uma coisa frequente que eles fazem.
Eventualmente, eu lembro na pandemia, a gente fez algumas até do lado de fora do hospital, tinha umas mesas, assim, até para aproveitar aqui, para não ficar em ambiente fechado. Eventualmente, você vai para um ambiente mais tranquilo, né? Você não precisa fazer dentro da UTI e tal. Eu lembro que lá na UTI tinha um sofá vermelho, que a gente tinha essas conversas. Aí uma vez eu fui chamar o familiar de um paciente para sentar nesse sofá, ela já começou a chorar. Porque ela falou, ó, quem senta nesse sofá vermelho, as pessoas entram nesse sofá vermelho e saem chorando. Então, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O sofá, tem um estigma. Então, é isso, né? Você definir um ambiente propício para conversa e ter essa abordagem, né? E isso aí precisa treinar, né? Não tem jeito, né? É isso, né? Uma vez a gente fala um negócio meio ruim e tal, mas daí a gente vai ficando bom na conversa. Mas eu concordo que a conferência familiar é uma coisa boa. Acho que é algo bom para se lançar a mão, sim. Tem uma pergunta aqui no chat. Não sei se é. Tem uma que eu acho que talvez tem uma que é para cuidado, e tem uma provocação sobre cuidado paliativo em pediatria. Uhum. Qual que a gente faz? Essa do paciente em perda progressiva do enxerto? Eu não sei, a gente tem as duas, eu acho que são duas discussões um pouquinho diferentes. A gente sempre discute adulto, 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 nunca discute cuidado paliativo em pediatria. Eu não sei se você tem alguma experiência com isso, tem alguma coisa que a gente possa discutir. Eu acho que dá para dar uma triscada porque o cuidado paliativo do paciente pediátrico é um assunto assim que, primeiro, ele é complexo, né? Porque parece que é antinatural, né? A gente fazer cuidado paliativo de criança, né? E os próprios pediatras, eu percebo isso quando a gente conversa lá no HC, eu tenho colegas pediatras e a naturalidade em se falar em fim de vida na pediatria é diferente da do adulto, né? Deve ter bastante contra-transferência, né? Eventualmente, se a pessoa tem filho, alguma coisa assim, né? Mas aonde que fala aqui, pouco mais, penso que temos um desafio um pouco maior, eu concordo. Seria interessante discorrer. Então, eu realmente não tenho experiência suficiente. A gente, marido, se vocês quiserem, a gente pode ver alguém no HC. Como que chama aquela médica do CAISM? Lembra? Tem uma médica do CAISM que faz cuidado paliativo pediátrico. Acho que seria interessante, porque tem muitos desafios adicionais mesmo. Então, eu acho que seria um assunto legal, mas eu percebo isso também, que tem muito desafio adicional. E aí, voltando então para a questão de cima, que é do paciente com perda progressiva e clearance menor que 15, ele se recusa a hemodiálise ou diálise peritoneal. Aí é o seguinte, né? Quando existe a recusa terapêutica sempre mexe com a gente, né? Mexe até com o nosso ego, assim. Parece que a pessoa é rebelde, que ela não respeita a nossa autoridade, passa umas coisas meio egóicas na nossa cabeça quando tem a recusa terapêutica. Então, a primeira coisa é entender isso, né? Que se a pessoa está recusando, não é porque a gente está falhando, não é porque nós falhamos profissionalmente, ela recusa por algum motivo. E aí, pensar, será que ela realmente entendeu o que vai significar para ela em termos de risco e benefício, né? O que é positivo, o que é negativo de cada uma dessas medidas. Se ela realmente entendeu, né? Se a gente tirou ela da caverna, tipo aquela coisa do Platão, né? Tá lá vendo só sombra. Então, se você tirou a pessoa da caverna, botou ela na luz e falou, ó, é isso, isso e isso, não é aquela sombra que você está vendo ali. Se você explicou, esclareceu a pessoa e ela ainda assim se recusa, aí eu acho que é razoável oferecer cuidado paliativo. E aí precisa se certificar disso, né? Que é uma pessoa capaz, então que ela não tem um processo demencial, nem que seja incipiente, que ela não tem uma doença psiquiátrica descompensada. Então, a primeira coisa é isso, é uma pessoa capaz. Ela entendeu, né? E aí, se a gente definiu por não introduzir a medida, a diálise, a hemodiálise, por exemplo, deixa tudo registrado em prontuário, que a pessoa foi orientada sobre riscos e benefícios. Você pode até, às vezes, escrever um pouco mais. Orientei sobre os benefícios tal, tal, tal e tal, sobre os riscos tal, tal e tal. E a pessoa decidiu por não se submeter ao procedimento. Aí, ofereço todas as medidas de cuidados paliativos pertinentes.
faz uma prescrição, uma receita. Outra lenda que a gente às vezes lenda urbana de hospital é que uma pessoa que se submete quer dizer, que não quer se submeter a um tratamento, que faz uma recusa terapêutica, que então a gente deve dar alta, e aí a gente não faz nenhum papel. Às vezes a gente escuta que a pessoa evadiu. A gente fala assim, poxa, mas a pessoa está dentro de uma enfermaria, no quarto de frente para o posto, aí ela evade como? Né? Ninguém viu, ela passou, desceu, pegou o elevador, foi embora, ninguém viu, né? Tipo, a galera às vezes faz uma vista grossa e tá errado. Se a pessoa tem se ela passou por todas essas etapas de esclarecimento e recusou, a gente escreve no prontuário, fundamental, escrever no prontuário, e faz uma prescrição, uma receita e dá alta para a pessoa. E se tiver algum serviço de cuidado paliativo para mandar, tanto melhor. Senão, a gente tem que se colocar à disposição, marcar um retorno precoce, alguma coisa assim, mas essas coisas realmente acontecem. Nesse caso, você acha que existe algum termo que deveria ser feito para que ele assine, que fique registrado, ou só registro em prontuário? Não, Juliana, não precisa, entendeu? Legalmente, não existe a necessidade. Por quê? Porque o prontuário, ele tem premissa de verdade. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir no CREMESP. Eu já tive aqui no CREMESP uma vez, porque a gente teve situações, inclusive, de fim de vida, que a gente fez cuidado de fim de vida, e teve pessoas da equipe que não entenderam e aí me denunciaram. E eu fui no CREMESP. E aí, além da nossa palavra, o prontuário é o determinante ali da verdade, entendeu? O prontuário ele tem premissa de verdade. Então, se você descrever, inclusive foram 2 pacientes que tinham ido para a reunião de ética. Então, a descrição da reunião de ética estava super boa, a descrição da vontade da paciente em ter alta, porque a gente chamou a psiquiatria. É que trabalhar no hospital terciário quaternário, a gente tem essas facilidades, né? Então, era uma paciente, vou contar rapidamente o caso, era uma paciente que era bem obesa, ela internou, ela tinha uma obesidade grau 3, assim. Ela internou por uma descompensação infecciosa, só que ela tinha a síndrome da hipopneia do obeso. Aí ela fez aquela polineuropatia do doente crítico, estava traqueostomizada, tinha dificuldade de sair do leito, só que ela não aguentava mais ficar no hospital. E aí, só que a gente não estava naquelas condições ideais para dar alta. A gente queria que ela fosse para a enfermaria, fizesse reabilitação e fosse para casa. Só que ela não aguentava mais, queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. Falava para a família que queria ir embora, todo dia falava que queria ir embora. A gente chamou a psiquiatria avaliou, achou que ela era capaz, escreveu que era capaz, a gente levou para a reunião de ética. A conclusão era isso, era uma paciente com recusa terapêutica que queria ter alta, fizemos uma prescrição, uma receita, chamamos a família, treinamos a família alguns dias em dar banho, tirar do leite, essas coisas, demos alta. Só que essa foi muito assim, como eu já senti que estava rolando um clima, porque parte da equipe não concordava, eu fui acompanhando essa paciente extraoficialmente, assim, eu ligava para casa dela. Aí teve um dia que ela foi internada. Aí eu liguei no hospital, era um hospital de uma cidade aqui perto de Campinas, conversei com o médico do hospital, expliquei a situação. Ela ficou, acho que umas 2 semanas e acabou falecendo nesse outro hospital, uma mulher jovem. E aí, esse caso depois foi para o CREMESP, aqui da Delegacia de Campinas. Eu fiquei super chateado, porque a gente se esforça, né, para fazer a coisa da forma adequada. Mas fui lá, respondi, fiz uma oitiva e tal, e o prontuário não deixava assim margem, entendeu? Porque estava tudo, não só do que a gente fez da parte médica, mas a parte da enfermagem também. Então, para o juiz, para a autoridade da delegacia médica e tal, é isso que conta, entendeu? Então, não precisa assinar, isso é uma coisa que são fantasmas que a gente cria, mas que não tem embasamento legal, não precisa. Tá no mudo, Carlos. Aí não adianta falar mesmo, né? Tá bom. Tiago, primeiro, super bacana a sua apresentação, muito legal, assim, essa visão do dia a dia de quem faz, de quem está com a mão na massa é super importante, né? Muito mais do que aquelas coisas de ficar juntando artigos e lendo, é saber mostrar para a gente como é que a coisa funciona no dia a dia, na prática, é muito legal. Conforme
a Juliana falou, a gente tinha mais ou menos que comentado de, talvez trazer um caso, tal, mas a conversa está tão rica com comentários, tanto das pessoas que estão assistindo, quanto dos comentários que você está fazendo em cima de outras questões, que eu vou me permitir nem falar de caso em específico, mas de alguns assuntos que parecem especialmente interessantes. Primeiro, queria dar parabéns para a Débora, que colocou aquela questão do cuidado paliativo em criança, que isso, como muitas coisas em criança, a gente acaba meio que negligenciando. Então, esse é um ponto muito bacana, assim, Débora, parabéns por ter colocado essa questão. Em relação à vivência que a gente tem em casos complicados, onde a paliação passa a ser um componente importante, a gente, no Hospital de Transplantes, aqui no Zerbini, no Brigadeiro, em São Paulo, a gente, junto com a diretoria, a gente desenvolveu um programa, a gente participa do desenvolvimento de um programa que é institucional, chamado A Morte e o Sentido da Vida. Então, isso é uma das coisas que, análogo à reunião que você tem feito sobre cuidados paliativos em Campinas, tal, essa é bastante específica, fala sobre a morte, o luto, o cuidado paliativo, visando a equipe multiprofissional que cuida dos pacientes. Então, não é uma aula de paliativismo, não é, mas ajuda a cada uma das pessoas que compõem a equipe multiprofissional a entender as situações que levam à necessidade de cuidado paliativo, às questões ligadas à terminalidade e o quanto disso realmente importa para a pessoa, para o paciente e para a sua família. Então, é uma iniciativa pequena, o hospital é um hospital pequeno, tem 150 leitos, mas por ser focado em situações onde a questão da terminalidade acontece com uma frequência importante, faz muito transplante de medula também, então essa é uma questão que foi cuidada e tem um retorno, a gente tem uma pesquisa, como você fez, mas tem um retorno bastante interessante em relação aos participantes, né? Isso ajuda muito a lidar no dia a dia com as pessoas nessas situações de terminalidade. Então, mesmo não tendo um serviço de cuidados paliativos formado, bem estruturado, com ambulatório, né? Então, esse é um outro aspecto. A gente está muito, como você falou, dirigido no paliativismo focado na terminalidade, mas existe ambulatório de cuidados paliativos. Então, isso pode ser feito. O cuidado paliativo ele pode ser dado no ambiente hospitalar, em hospice, né, que são aquelas casas de repouso focadas em pessoas que vão previsivelmente falecer num espaço de tempo relativamente curto, na própria residência da pessoa. Então, esse cuidado paliativo ele pode ser dado em diversos ambientes. Então, acho que esses conceitos são bastante interessantes. Esse assunto do paliativismo, ele, dentro do que a gente aprende, né, desde a época da faculdade, de cuidados e tal, ele teve um desenvolvimento muito mais perceptível num período mais curto de tempo, nos últimos 10 anos, tal, onde a gente vê algumas apresentações e quando você traz para o inglês, né, tem o cure e o care, né? Então, a cura e o cuidado, eles não são antagônicos, eles são complementares, né? Então, nesse sentido, tem uma complementaridade muito interessante. O que eu queria ouvir a sua opinião mais diretamente é o seguinte: quando você mostrou aquele gráfico daqueles 2 triângulos ligados lá do cuidado dirigido para a cura e do cuidado paliativo e como ele se comporta, você fez uma quebra ali no meio, que é o momento do transplante, onde você reseta o relógio e passa a ter uma perspectiva diferente, visando a cura, nem sempre acontece, mas visando a cura, e que retoma
a questão do paciente, retoma a história do paciente. Com o que você tem acompanhado também na UTI, a gente sempre como equipe de transplante, você citou, bastante otimista em relação ao cuidado que a gente pode dar depois do transplante. Mas tem uma zona ali que é uma zona extremamente complicada e que você citou um pouco disso, que é aquela situação que deixa o sujeito na boca do transplante, ou seja, quando o MELD sobe e vai lá em cima, mas isso também significa que o risco de óbito é muito alto. Sim. É simultâneo e não é por acaso, é porque as coisas são assim. Qual é a sua experiência nesse momento da jornada do paciente que fica muito grave e que ele pode, quase que com a mesma probabilidade, ser transplantado ou morrer assim na próxima semana? Putz, Carlos, e isso é um reflexo da pouca disponibilidade de órgão, né, de fígado que a gente tem, né? Porque, no fim, os pacientes acabam transplantando em situações super desfavoráveis, né? Bom, o que às vezes a gente usa como um critério de terminalidade, assim, para definir que o paciente está se tornando agudamente terminal, é o ACLF mesmo, né? Então, ele começa a pontuar muito no ACLF. A equipe da hepatologia lá, ela é super parceira nossa. Ela abraçou a ideia da questão de evitar a distanase desses pacientes de forma muito intensa, né? Então, a gente faz essa abordagem múltipla, né? A gente tenta oferecer um cuidado intensivo máximo durante alguns dias. Então, a gente faz um trial, ICU trial, que a gente fala, né? Que são alguns dias de tratamento intensivo máximo. Então, você pode acompanhar, por exemplo, pelo MELD, mas você vai calculando o SOFA dia a dia. Então, você calcula o SOFA dia a dia e você vai acompanhando com a CLF. Percebeu que o SOFA está subindo muito, que o CLF está, né, que ele vai tá somando disfunções orgânicas, aí a gente faz essa conferência, faz eventualmente uma conversa com a equipe que cuida, né, com a equipe especializada, faz a conversa com a família, caso não seja possível fazer com o paciente, conversa com a equipe multidisciplinar da UTI e vê se existe um consenso que vai para um lado. Vamos tentar mais alguns dias, mais 3 dias. Aí a gente reavalia. Só que é isso, né? Você vai fazendo essa tentativa e reavalia para ver se a sua tentativa está surtindo efeito, a ponto desse paciente ficar capaz de ser transplantado, entendeu? Então, é basicamente isso. Existe essa zona de incerteza, e aí a gente vai lidando com a opinião né, com o melhor evidência disponível na literatura, com a melhor opinião disponível no nosso serviço e com o melhor interesse do paciente, né? E a gente vai orbitando nessas características, mas de objetivo é isso, é o APACHE quando ele entra, o SAPS-3 quando ele entra, o SOFA dia a dia e o ACLF se ele vai aumentando ou não. É basicamente isso dessa forma que a gente lida. Tá. É realmente uma situação bastante complicada e ainda tem um componente adicional. Se você faz o transplante desta pessoa, você vai usar um fígado que tem uma possibilidade de evolução desfavorável pela gravidade basal do paciente. E, ao mesmo tempo, se você usou neste, algum outro não recebeu. E, eventualmente, ali uma semana, está o outro lá. O outro primeiro da fila, número 2 da fila, vai estar lá naquela mesma situação. Então, é um mix de complexidades aí, né? Sabe que a diferença entre o complicado e o complexo, você já ouviu isso alguma vez? A diferença entre complicado e complexo, né? Então, o complicado é uma coisa que, quando você mexe uma coisa, existe uma repercussão meio que proporcional. O complexo é quando você mexe um item e aquilo pode causar uma repercussão bastante desproporcional àquela atitude que você tomou agora. Então, isso é complexo. E nessa hora, a gente vive no transplante de fígado esse tipo de situação de alta complexidade, sem aqueles conceitos da medicina de alta complexidade, mas de real complexidade muito alta, com alguma frequência, infelizmente. Parte disso é por conta da falta de órgãos, mas isso entra dentro de
conversa bastante mais diversificada do que isso. Mas Pois é. muito obrigado, Tiago. Obrigado a você, Carlos. Excelente pergunta, cara, porque a gente parece meio contraditório, né? Assim, poxa, quer dizer então que a pessoa, se ela piora, é que ela vai receber o órgão. Poxa, por que ela não podia ter recebido quando ela tinha mais condição, né? Agora, é porque não tem órgão para todo mundo, né? E também não tem centro para todo mundo ser operado, né? Infelizmente, ainda são limitações do nosso serviço, né? Dos nossos serviços, né? Gente, a gente poderia ficar conversando aqui, acho que horas a fio. A gente está com quase 1h30 de live. Então, eu queria agradecer a participação de todos. Ficaram algumas perguntinhas no chat, mas eu acho que a gente depois passa para o Tiago, a gente responde. Eu queria agradecer. Obrigadão, Tiago, te peguei meio no contrapé, saída, É um prazer. Que isso, para Marida. pós-doutorado, tudo correndo ao mesmo tempo. Mas muito obrigada. E eu queria agradecer Prazer. a participação de todos, e acho que foi uma boa live, e isso dá para a gente uma ideia de que talvez a próxima seja de pediatria. Ética em Uma boa. transplante pediátrico, que é uma coisa que a gente discute pouco. Então, fica isso. Show. Dr. Walter, o senhor quer? Não, eu só gostaria de parabenizar pela excelente apresentação, pela discussão com vocês. E realmente foi muito boa. Parabéns, Marilda, e parabéns a todos, ao apresentador e aos debatedores. E eu fico muito contente de ter ouvido. Parabéns. Um prazer, gente. Boa noite, Chama gente. nós. Chama aí que a gente Obrigada, vem. Thiago. Até Até mais, mais. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite.